Revolução Industrial Inglesa. Bem, a gente começa falando sobre a Revolução Industrial Inglesa, lembrando que antes da Revolução começar, a gente teve várias outras revoluções na Inglaterra que proporcionaram que a Revolução Industrial ocorresse lá primeiro do que em outros lugares da Europa. A gente pode dizer que a Revolução Gloriosa de 1688 teve muito a ver com isso, assim como também a Reforma Protestante Anglicana. Mas a Revolução Gloriosa, ela teve alguns pontos positivos mais importantes ainda. Na verdade, a Revolução Gloriosa só ocorreu justamente porque já tinha ocorrido a Reforma Anglicana. A Revolução Gloriosa foi o seguinte: foi quando o rei da Inglaterra deixou de ser rei de fato e passou a ser só um rei nominal. Ele agora não mais mandava. Quem manda na Inglaterra, desde essa época até os dias de hoje, é o parlamento. Bem, a Revolução Puritana, que faz parte da Revolução Gloriosa, ela foi quando o rei Carlos foi decapitado pelo grupo dos burgueses puritanos liderados por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, quando executa o rei, sobe ao trono e estipula algumas leis. Leis como as leis puritanas. O que foram as leis puritanas? As leis puritanas eram leis que proibiam o jogo e a bebedeira. Ao invés de gastar dinheiro com esse tipo de coisa, as pessoas começaram a gastar dinheiro em trabalho, porque era visto pela pregação religiosa, principalmente a pregação puritana, que o trabalho enaltece o homem, que o trabalho é um dom e é um dever que Deus dá ao homem para que ele cumpra o seu papel aqui na terra. Além disso, houve também o confisco das terras, o confisco das terras dos nobres, o confisco das terras da igreja anglicana. A propósito, a igreja anglicana já tinha feito o mesmo na reforma anglicana, a reforma protestante, quando eles também confiscaram as terras da igreja católica. E essas terras eram passadas para pessoas que queriam trabalhar, pessoas que eram produtoras, pessoas que não tinham interesse em gastar dinheiro dissolutamente, mas queriam investir no trabalho que enaltece ao homem. Bem, essas terras então passaram a esses burgueses, que começaram a retirar dessas terras dos nobres e da Igreja Católica, que antes eram os antigos feudos, começaram a mandar embora aqueles servos antigos para colocar nas terras ovelhinhas e outros animaizinhos. Isso a gente chamou de cercamento, o cercamento dos campos. Esses campos cercados, então, levavam a população para migrar para a cidade. Bem, além disso tudo, a gente vai ter os atos de navegação. Atos de navegação. O que eram os atos de navegação? Os atos de navegação foram criados também pelo Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell determinou que todos os produtos ingleses deveriam ser comercializados por navios ingleses. Navios de outras bandeiras não poderiam comercializar e seriam eliminados com isso. Várias leis de protecionismo aos produtores e aos negociantes ingleses foram criadas a fim de manter o lucro sempre dentro da Inglaterra. Porque se estivesse usando países estrangeiros, parte do lucro também iria para esses países. Isso forçava com que os países que queriam negociar com a poderosa Inglaterra se submetessem aos navios ingleses e assim a marinha mercante inglesa, desde os tempos da Reforma Anglicana com Henrique VIII, vai se tornando poderosa e vai mandando nos mares, que antes era de monopólio dos portugueses, espanhóis e holandeses. Bem, além disso tudo, o Oliver Cromwell não vive para sempre. Então ele morre e o trono da Inglaterra volta a ser cogitado pelos antigos reis. Mas a população inglesa, sobretudo a burguesia, ela já está numa república consolidada. E o Reino Unido quer, de fato, manter esse tipo de república
burguesa. E então eles vão chamar um rei. Mas esse